Então vamos lá. Hoje eu vou estar passando aqui para vocês com relação à minha visão sobre a gestão de tráfego em 2026. Quem vai estar explicando para vocês é uma pessoa que está nesse campo de batalha todos os dias. Então eu atendo clientes aí há mais ou menos uns 6 anos. E dentro desses 6 anos eu vi muita coisa acontecer, muita coisa ser criada, que eu acho importante estar passando aqui para vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu coloquei aqui é que o jogo mudou. Então não adianta mais a gente atender nossos clientes, né, seja pequenas empresas, empresas de serviço, se a gente joga o jogo de 2022. O tráfego pago de 2022 e o que vai ser em 2026 são coisas completamente opostas. Eu sei que, por mais que a gente pense que uma pequena empresa ali que anuncia seus produtos, seus serviços, ela não necessita de um fluxo tão grande ali para ter clientes. Em 2022, por exemplo, ou antes disso, a gente tinha uma facilidade muito maior para levar resultados ali para esses clientes. Coisa que agora, em 2025, não acontece mais. Mas não acontece mais para quem fica na mesma zona, né? Quem faz o mesmo trabalho ali que fazia anteriormente. Então, o fim do tráfego isolado, né? O que é esse tráfego isolado? É a gente achar que o resultado ele vai vir de só um canal de entrada. Então, vou te dar um exemplo. Você atende ali, você pega o seu primeiro cliente e você vende ali os anúncios no Facebook. Só entregar leads com anúncios no Facebook de nada vai adiantar, né? De acordo com a minha experiência, a gente não consegue mais trazer o resultado esperado só com um canal. O que vai acontecer é, você vai ali fazer seus anúncios, você pode fazer boas campanhas, bons criativos e entregar ali uma quantidade boa de leads para o seu cliente. Porém, se ele não trabalha, né, esse lead de uma forma adequada, e eu não estou falando dele responder é o básico, mas se ele não faz um trabalho adequado com relação a follow-up, por exemplo, se ele não tem um CRM, se ele não sabe o que fazer, né, com relação ao script que você passa para ele, por exemplo, provavelmente ele não vai ter o resultado esperado. A conversão dele não vai ser boa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque antigamente a gente conseguia, né? A gente conseguia ter boas campanhas, bons criativos e no final ali, o cliente ele conseguia converter, né? Era uma facilidade maior. Só que hoje não. Hoje o mercado está muito mais competitivo, muito mais concorrido. E o cliente tem uma base própria, uma base que eu falo, uma base de público, né? Uma base ali para atendimento ao cliente, um comercial muito bem direcionado, vai ser o que vai fazer a diferença para 2026. Outra coisa também é o foco do mercado em IA e dados, né? Então hoje a gente tem um novo campo de batalha com essas duas coisas. A IA ela veio ali bem recentemente, mas ela tem evoluído muito. Então o mercado ele está cada vez mais se adequando, né, com o uso de IA. Então, por exemplo, não estou falando aqui de IA, criar imagens ali aleatórias com IA, né, roteiros para vídeo e achar que isso vai dar resultado. Mas eu estou falando de IA que ela vai te auxiliar com relação aos seus dados, aos dados da sua campanha, né, aos dados que você tem de conversão de atendimento. Então, para você ser gestor em 2026, você tem que ter ali uma capacidade, né, de arquitetar esse fluxo. Então, não mais apertar botões, criar campanhas. Você tem que entregar para o seu cliente uma estratégia, né? E essa estratégia você tem que personalizar para o tipo de negócio. Você tem que personalizar para o momento da empresa, para o orçamento que a empresa vai ter, né? E saber, cara, diferenciar ali
os nichos que você vai atender, mas sempre pensando com relação, né, a fazer um trabalho mais completo e não focar no trabalho que funcionava anteriormente. A gente tem a volta de alguns fundamentos, né? Esses fundamentos sempre foram utilizados, mas, na minha opinião, muito mais em infoprodutos, né? Muito mais em e-commerces. A gente fala de pequenas empresas, gestor de tráfego que atende serviço. A gente fala de um gestor que muitas vezes ele não tem ali, o cliente não disponibiliza muitos recursos. Então, o gestor ele não consegue trabalhar um funil, né, muito bem aplicado, como uma empresa de infoproduto aí que tem milhares de reais para investir, né? Então, é uma coisa completamente diferente. Porém, daqui para frente, a gente vai ter que voltar a implementar essas coisas tanto no funil, né, quanto em outras partes do processo, como ali no comercial. Eu coloquei aqui o AIDA, porque o AIDA é um dos mais conhecidos ali, principalmente para mim, por mim, né? Então a gente tem aí atenção, interesse, desejo e ação. Então esses são as etapas básicas, né, de um trabalho ali de funil. Então você tem que saber conversar com o cliente com relação a isso, né? Seu produto tem que estar direcionado a um funil e não mais direcionado a um canal. Porque se você direcionar um canal, você vai ficar muito perdido com relação ao que você está fazendo, né? Você vai ficar sem recursos para melhorias, por exemplo. E esse canal, né? Você construir um funil, ele vai necessitar outras coisas, né? Ele vai necessitar, por exemplo, testes. Ele vai necessitar de métricas, né? A gente vai ter que saber analisar dados. A gente vai ter que saber mostrar esses dados para o cliente. Então não fica mais na questão de só entregar métricas de CTR, métricas de anúncio, quantas conversas a gente gerou, quantas conversões. A gente tem que entregar ali toda uma análise para o cliente. Eu coloquei aqui uma frase: o número zero é o número mais confortável, né? Porque o zero você ainda não errou em nada. E no que isso vai se encaixar? Você tem que entender que agora você tem que passar isso para o cliente. Você não vai mais passar ali um pacote de gerenciamento dos anúncios no Facebook. Você vai passar para ele testes, né? Você vai ter que explicar para ele cada etapa dos testes. E você vai ter que passar para ele que testes eles podem dar certo, mas eles podem também dar errado. Só que tem um porém, né, em todo esse contexto. Você tem que saber também explicar o que você vai fazer caso, né, os testes não forem positivos. Então você tem que entender o contexto, um fluxo que ele vai rodar em constante evolução. Então testou, deu certo, ok. Amplia, coloca mais orçamento, testa novamente. Testou, deu errado, analisa os dados, entende que deu errado, melhora e testa de novo. Então a gente não tem que ficar com essa questão de vai dar certo, vai dar certo. A gente tem que passar para o cliente a estratégia que a gente vai aplicar, né? Se der certo, o que a gente vai fazer. Se der errado, o que a gente vai fazer também. Então a gente passa daquela pessoa que é o executor, né, que só faz as campanhas do Facebook, só entrega leads, para aquela pessoa que faz toda a estratégia de aprendizado da campanha, toda a estratégia de atendimento de leads, né, a estratégia de aquisição do cliente. Então isso é a diferença hoje do mercado, né? Hoje um gestor ele precisa dominar criação de funil, ele precisa ali saber automação, segmentação, ele tem que saber interpretar bem métricas de previsões, né? Então, por exemplo, você senta com o seu cliente para analisar os relatórios, aquelas métricas ali são meramente números para o seu cliente. Ele só vai se importar ali basicamente no que entrou. Você que vai saber ali analisar aqueles números, passar para ele, né, a interpretação daqueles números e uma previsão, né, de acordo com as ações que vocês forem fazer. Então, a gente não vende mais impulsionamento, né? A gente vende ali a inteligência. A gente vende com inteligência. E o que vai mudar na prática para 2026, né? Coloquei aqui
usar IA para prever e personalizar campanhas, ter um funil vivo de leads, automação, remarketing, o investimento em conteúdo, tráfego, e não só em tráfego, que nem eu falei, a gente não pode ficar só num canal de aquisição. Métricas de CPL, CAC e ROI, né? Não mais métricas que não fazem diferença, curtidas, ali um CTR legal, sendo que a gente não está tendo ali um final de funil bem trabalhado. Um ciclo infinito, né? Não mais um ciclo, um funil linear. O que seria esse ciclo infinito? A gente trabalhar todas as etapas ali do AIDA, saber interpretar os dados e aprender com esses dados. Então, você vai fazer campanhas, seu cliente vai atender, você vai analisar todas essas métricas, você vai interpretar esses dados e vai aplicar ali melhorias com base nessa interpretação. Então, isso para mim é o marketing que vai dar certo, né, para você atender seus clientes aí para 2026. Então, a conclusão para esse vídeo é: tráfego pago mudou, as regras para isso mudaram também, mas os fundamentos eles vão continuar os mesmos. Então, se você aprende a jogar o jogo, né? Eu coloquei aqui, quem aprende a jogar com o novo tabuleiro domina o jogo. É basicamente o que a gente conversou aqui, né? Quem está jogando com as mesmas cartas que jogava em 2026 está jogando um jogo completamente perdido, né? Então, quem estuda, se aprimora e faz a aplicação com os clientes e torna esse ciclo constante, né, ao longo do tempo, na minha visão, tem um trabalho muito melhor como gestão de tráfego do que uma pessoa que se prende a um padrão, né, e não sabe evoluir com esse padrão. Então é basicamente isso. Agradeço você que ficou até o final. Se possível, se inscrever. Esse canal é inicial, estou começando agora. Mas eu vou estar soltando mais alguns vídeos aqui, com base na experiência que eu tenho de mercado, para poder ajudar você, né, como gestor de tráfego, ou você que está estudando sobre a área, né, com relação a tudo que a gente está vivendo no mercado no momento. Então é isso, galera. Valeu.